Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje nós temos um tema muito interessante. A gente tem observado que cada vez mais estão ocorrendo situações de você ter a oportunidade de se ver em vivências passadas. Isso está aumentando muito. Não sei se é uma situação do planeta, o tempo contemporâneo está bastante agitado, então não sei se o mundo espiritual está trabalhando para que isso ocorra de forma mais rápida. Enfim, até as terapias estão trabalhando também nesse sentido de você ter a oportunidade de se ver numa outra vida, numa outra vivência. E esse é o tema de hoje, com a psicoterapia integrativa Daiane Goulart. É interessantíssimo. Fique aí que você vai gostar. Eu só vou dar um breve recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia ortomolecular com reposições de oligoelementos pela pele, via derme mesmo, né? Trazendo enormes benefícios na sua saúde física e emocional. Você pode saber muito mais acessando o site santiniortomolecular.com.br. Ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia para levar as pessoas a conhecer essa técnica e ainda pode pagar 10 vezes no cartão para ficar um precinho bem justo, bem pequeno. Para você que é da Baixada Santista, ele tem a clínica aqui também, tem em São Paulo e tem aqui. Aqui de Santos é a Rua Júlio Conceição, 209. E para agendar, tome nota desse telefone. 3232-1909. Canetinha em mãos, anote aí, 3232-1909. Daiane, muito obrigado pela sua presença aqui no Fronteiras da Ciência, trazendo esse tema, no mínimo, muito instigante. Olá! Olá para vocês, é um prazer estar aqui novamente contigo, meu querido, podendo falar um pouquinho sobre terapia de vidas passadas, que é a nossa especialidade, é o que nós mais estudamos para melhor atender todo mundo. Você chama de terapia atemporal kármica, né? Exatamente. A terapia atemporal kármica é uma outra modalidade de terapia de vidas passadas. Nós temos a regressão, que é a modalidade clássica, então ali você vai reviver tudo e depois vai fazer o deslocamento da retirada da ressonância da personalidade com a técnica da regressão, que é a mais conhecida de todas. Depois nós temos a apometria clínica, que é aquela que nós trazemos sempre aqui no programa, né? Que é a vivência é feita através de uma sensitiva e a sensitiva entra no seu arquivo acástico e faz a leitura da sua vida passada. E nós temos a terapia atemporal kármica, que é a terceira modalidade de terapias de vidas passadas. Então, essa terceira modalidade é uma modalidade onde você vai auxiliado pela espiritualidade, auxiliado junto com a pessoa que te aplica a terapia, voltar no seu arquivo acástico, acessar a sua memória de vidas passadas para ressignificá-la para o presente. Mas nessa você se vê, né? Você, a própria pessoa que está passando pela terapia, vai se ver na sua outra vivência. Isso mesmo. Então, assim, como funciona essa terapia? Para a pessoa entender. Você vai estar com o terapeuta. O terapeuta... No caso é você. No caso sou eu, tá. Isso. Né? Essa terapia sou eu quem faço no consultório, né? Tá. Mas o terapeuta, ele vai te induzir a outro estágio de consciência. Se você me perguntar, eu vou estar dormindo? Não, você não estará dormindo. Você estará, inclusive, conversando com o terapeuta. Mas você é levado, através de uma técnica, a acessar a sua vida passada. Qual vida passada? A vida passada que estiver te atrapalhando. A vida passada que naquele momento é mais necessária que você acesse. Ou seja, você tem um problema atual Isso. que pode ter sido proporcionado por uma outra vivência, né? Exatamente. E você trouxe. Aí você vai nesse momento com a pessoa e a pessoa vai se enxergar como ele, o personagem, ele nessa vivência. Isso. Ele vai ver como se ele visse um filme, vamos dizer assim, que ele assistisse uma cena. Vai ser colocado como uma tela mental a cena do momento do trauma, ou seja, é diferente da apometria,
que você sabe a história quase que completa, neste você vai ver o momento do trauma, o que ocasionou o trauma. Então você vai ver uma cena. Vai se congelar uma tela mental, onde você vai enxergar uma cena e você vai ver o momento que o trauma foi ocasionado, o que aconteceu para aquilo. Daiane, nesse momento que nós estamos conversando, eu imagino que, assim como eu, muitos telespectadores vão se perguntar, todo mundo consegue se ver ou tem pessoas que têm mais dificuldade? Como é que funciona? Pela experiência, até o momento, as pessoas estão alcançando com uma margem segura, ou seja, quase 100% das pessoas conseguem. Mas existe a prática de que, caso a pessoa não alcance, o terapeuta fará o trabalho pela pessoa e vai verbalizando para que a pessoa entenda o que está acontecendo. Então, assim, quando eu faço uma captação de uma vida passada, por exemplo, eu vou fazer uma captação da sua vida passada, eu me concentro, entro no seu arquivo akáshico e faço toda aquela leitura da história que aconteceu com você. Então, eu tenho a condição de fazer o que a Miriam faz na apometria, entrar na história. A ideia desta terapia é que você entre na história, que você alcance a sua vida passada e que você entenda o que aconteceu e por que aquele trauma existe em você. No caso de uma pessoa não alcançar, o terapeuta fará este papel. Então a pessoa não vai, vamos dizer assim, sair sem a terapia, só porque ela não alcançou. Na regressão, se a pessoa não alcançar, não é feita a terapia. Neste caso, a terapia se efetivará de qualquer maneira, porque daí o sensitivo entra em ação, o terapeuta entra em ação. No caso, é você como terapeuta ou alguma entidade que trabalha por você? Então, nesse caso, começa-se comigo e quando a pessoa começa a ir para a indução, existe a entidade responsável pela terapia, que é quem de verdade leva a pessoa para a cena que ela precisa. Então, nós trabalhamos com egrégoras, nós temos um hospital no espaço que chama-se Hospital São Damião. Esse hospital tem várias egrégoras envolvidas e esta terapia é uma terapia que já existia no Antigo Egito. É uma terapia que de verdade trabalha com uma energia chamada energia taquiônica, que é a energia da cura, um pouco mais forte do que a energia avril, que todo mundo conhece, que é a energia do reiki e tudo mais. E esta equipe, esta egrégora, é uma egrégora egípcia que trabalha conosco e que faz a indução da pessoa para que ela alcance o arquivo de memórias dela e que dentro deste arquivo de memórias seja escolhido a vida que está mais atrapalhando ela naquele assunto que ela escolheu. Pode ser saúde, pode ser problema emocional. Pode ser todos os tipos de dificuldades, como a apometria. Saúde física e saúde emocional. Saúde física, saúde emocional, saúde afetiva, relacionamentos amorosos, prosperidade financeira, dificuldades para trabalho, dificuldades com familiares, enfim, a gama de assuntos, ela é imensa. Imensa. Daiane, assim como a apometria. Então vamos lá, uma pessoa que tem dificuldade, você já deve ter tido vários casos assim, uma pessoa que vem até você com dificuldade de relacionamento, não é problema de saúde, mas é de relacionamento. Isso provavelmente pode ter sido provocado numa outra vivência que deixou ela talvez mais travada aqui nessa vida? Em via de regra, quando você tem uma pessoa com muita dificuldade de relacionamento, ou numa vida passada ela abusou dos relacionamentos amorosos, então nós temos muitas pessoas que tiveram relacionamentos abusivos no passado e que eles foram abusadores, como por exemplo prostituição, a pessoa foi um cafetão, uma cafetina, ou a pessoa teve vantagens em relacionamentos, ou a pessoa teve uma violência doméstica muito forte, que aquele trauma ficou
entranhado nela, endurecido nela e que ela vai levando o trauma de encarnação a encarnação. Como isso é possível? A sua memória, ela é ativa, a sua memória, ela existe e quando ela é acordada com os gatilhos, aquele trauma, ele sobrevive ao tempo. Então, aquele trauma volta para você e você sente aquela ressonância. Ao sentir a ressonância daquele trauma, você vai fazer uma leitura, principalmente uma leitura energética, do que é um relacionamento. Então, eu vou te dar 2 exemplos, tudo bem? Claro. Um exemplo foi comigo. Eu não sei se eu já contei este caso aqui Mas no você não programa. contou, conta de novo. Posso contar de novo? Claro. Eu não sei. Foi comigo, numa vida passada. Então, eu tinha 2 dificuldades. A obesidade e relacionamento afetivo, né? Então, o que nós pensamos normalmente? O que é normal de se pensar? Estou obesa, fora do peso, não estou bonita, não acho namorado. É assim que todo mundo pensa, não tem jeito, né? É uma coisa automática. Aqui na Terra é assim, né? Então, fui tratar da obesidade e com muita vergonha de falar que eu ia tratar de relacionamento amoroso, porque nós colocamos o relacionamento amoroso, Jadir, na vida, em segundo plano, já percebeu? Somos criados para não dar a importância que o relacionamento afetivo tem. E o relacionamento afetivo na nossa vida, ele tem uma grande importância. É a pessoa que você vai escolher para construir uma vida. Mas nós temos aquele receio, chega no terapeuta tipo... tem também o problema afetivo, né? Mas era o principal. Mas, no fundo, é o que você gostaria de estar tratando. Mas a minha desculpa era a obesidade. Sim. Aí fui lá fazer a terapia. Quando cheguei para fazer a terapia, o que descobri no meu arquivo de memória de vidas passadas? Que eu havia sido uma menina, ela havia tido uns 15, 16 anos e ela tinha uma mediunidade muito ativa. Com esta mediunidade muito ativa que ela tinha, o pai se assustava. Minha filha fala com demônio, minha filha não sei o quê. Foi para a igreja. Chegando na igreja, o padre mandou prendê-la dentro de um quarto. Então começou um cárcere privado. Ela, rebelde, como eu sou mesmo, então assim, personalidade congênita, né? Característica que você traz de uma vida para outra. Rebelde, eu sou. Rebelde, fugiu. O pai, tendo sabido que ela fugiu, a caçou, levou para o quarto, a espancou, a amarrou numa cama e ela morreu na cama espancada. Qual é a leitura que o cérebro dela fazia? Ou seja, qual é a leitura que o meu cérebro fazia? A leitura que o meu cérebro fazia era morar no mesmo teto que o sexo masculino é perigoso. Então, eu tenho que evitar relacionamentos amorosos. Então, a gente descobre, na verdade, que a obesidade vinha da dificuldade afetiva e não a dificuldade afetiva da obesidade. Não o contrário, entendi. Exato. O que ela fazia? O que eu fazia? Engordava para me proteger, para homem nenhum chegar perto, eu não me interessar, não casar e não morar no mesmo teto. Entendi. Porque isso era risco de morte. Entende? Entendi. Na TAC, na terapia atemporal kármica, eu tratei de um caso de afetividade muito, muito interessante. A menina era casada com uma pessoa muito violenta. Foi assim que começou a história. Quando você faz terapia atemporal kármica, vai direto ao ponto, não fica rodeando, é uma coisa pontual. Tá. E você vai trabalhar uma coisa que você escolheu trabalhar. Você não vai trabalhar uma gama de coisas, como acontece na apometria. Tira isso, tira aquilo outro. Não, você vai no problema. Vai no foco, né? No foco. É uma terapia... Por isso que ela é mais rápida, o resultado. O resultado é muito mais rápido. A terapia, as demais terapias começam a se efetivar com 2 meses e vão a 2 anos. Essa, na outra semana, às vezes, você já percebe uma diferença na situação. Principalmente as profissionais, porque começa a abrir os caminhos. Então, você nota uma diferença. O que ocorre? O que ocorreu com ela? Ela tinha um relacionamento abusivo, o marido era extremamente abusivo, então nesta terapia a ressignificação do cérebro é feita de maneira diferente, não é uma retirada, é uma releitura. Como isto? Vamos lá, acompanhe. Ela então vai para a terapia
enxerga a cena. Qual era a cena? O marido chega bêbado em casa, ela serve o marido, ele começa a provocá-la, aí ela sobe para o quarto. No momento que ela sobe para o quarto, ele sobe atrás dela, ele dá um tempo, fica bebendo na cozinha. Você vê toda a cena, perfeita. A pessoa vê toda a cena. Se você fez com uma pessoa que estava vendo isso vendo e ela foi narrando para você o que ela estava vendo. Exatamente isso. Entendi. A pessoa vê a cena e ela narra para mim, para que eu saiba o que está acontecendo, porque eu vou dar a dica da intervenção. E você faz pergunta também, não? Faço. Faz? Às vezes faço. O que você está fazendo agora? Ele está na cozinha, e você? O que você está fazendo? E você está onde? Exatamente. Eu tipo assim, o que ele está fazendo? Ele está na cozinha bebendo. Então tá, e o que você vai fazer? Eu estou subindo as escadas, estou indo para o quarto para sair da cena que ele está bebendo, porque normalmente quando ele bebe, ele me espanca. Aí tá bom, eu deixo a pessoa ver a história inteira. Neste caso, ele subiu as escadas, começou a espancá-la no quarto e ela acaba sendo morta com um empurrão que ele dá. Ela bate fortemente a cabeça na parede, cai inconsciente e morre daquele trauma, que foi traumatismo craniano. Aí a pessoa tinha cefaleias incríveis, enxaquecas, insônias, ela tinha todos os reflexos da morte também, da morte violenta. O que esta terapia faz diferente da apometria? Esta terapia fala para ela, então agora nós vamos voltar. Vamos lá, vamos no tempo, com a ajuda da espiritualidade e da equipe de apometria. A equipe da apometria e da TAC é a mesma, ok? São amigos espirituais que plasmam situações, que nos dão objetos, que nos dão transformações naquela realidade, naquela dimensão. Aí nós fazemos o seguinte, volte para o momento em que ele está bebendo a cerveja na cozinha e você está subindo as escadas. A pessoa volta. Aí você diz assim, agora você vai entrar, é a ressignificação do cérebro, entende? Você vai entrar... Como se estivesse mudando a história, né? Exato, tá. Na história. Tá. E daí o que vai acontecer? Nós vamos pedir para a equipe apométrica colocar uma pessoa em cena, ou você pode ser a pessoa de cena, e você vai dizer para ela, você corre risco de vida, venha comigo. Você tem que tirar ela do quarto antes que ele suba. Você vai mudar esta situação, você vai ressignificar a informação do trauma que a pessoa tem no cérebro. Então, neste momento, você pratica uma ação que transforma a leitura da história da vida passada para a pessoa. E você consegue, através disso, ter uma cura hoje, é isso? Isto, porque o seu cérebro, ele entende, o seu inconsciente, ele entende a informação que você tem. Numa ressignificação, aí é uma outra terapia que nós temos, que é uma terapia de ressignificação. Numa ressignificação, nós não precisamos da realidade, nós precisamos da leitura do inconsciente. Então, quando você faz uma ressignificação, você vai para a situação que aconteceu, isso pode ser dessa vida mesmo. Você vai para a situação que aconteceu e você transforma a informação que ficou gravada no inconsciente da pessoa. Quando ela volta, ela tem outra gravação no inconsciente e aquilo dilui o trauma. Entendi. Então, uma ressignificação não precisa ser feita de vidas passadas. Vamos dizer que eu tenho um caso bem interessante de ressignificação. Tem como contar esse caso? Vou pedir para você contar no próximo bloco. Claro, pode ser? Vou lógico. te pedir no próximo bloco, porque os casos acho que são muito importantes para ilustrar, para a gente entender, os amigos telespectadores entenderem. Mas antes, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. A espiritualidade está facilitando muito esse tipo de situação, de buscar a história da pessoa, revivendo. Porque, assim, dentro do espiritismo, dizem que quando a gente
desencarna, você vai ter um momento em que você vai ter acesso às suas vivências. É exatamente isso que está acontecendo com uma permissão do mundo espiritual, de você buscar somente aquele ponto do seu problema, não uma vivência inteira, mas isso. somente o ponto que está te trazendo o problema, para que você tenha o alívio agora, é isso? Perfeito. Eu diria para você o seguinte, a terapia de vida passada não é para curiosidade, é para a cura. O que a espiritualidade está trazendo para nós? Uma aceleração. O que acontece? Precisa acelerar as curas, porque nós estamos num momento de transição planetária, onde as pessoas, dentro daquela roda de Sansara, com o véu do esquecimento e tudo mais, elas estão demorando excessivamente para sair dos problemas reencarnatórios. Elas encarnam várias vidas, em situações absolutamente iguais, onde elas reproduzem os mesmos erros e não conseguem desenvolver melhor. Então, eles estão trazendo terapias que trazem à luz o problema para que a gente não reproduza e se cure dele. Legal. Para acelerar a evolução e acompanhar o planeta. Daiane, essa técnica é muito fantástica, é incrível, acho uma coisa interessantíssima, diferente, interessante. Acho que quem não é curioso de se... né? Claro que você falou que não pode ser por curiosidade, mas por algum problema. Mas se for para evolução, sim. Né? Claro. Mas não deixa de ser muito interessante. Eu quero que você me conte mais casos no próximo bloco, tá bom? Voltamos já. Estamos de volta hoje com um tema muito curioso, muito interessante, porque eu particularmente adoro falar sobre a possibilidade de você se ver numa outra vivência, né? Quem não tem essa curiosidade, não é mesmo? Hoje estou conversando aqui com a psicoterapeuta integrativa Daiane Goulart sobre esse assunto, né? Que é uma terapia atemporal kármica, que vai buscar o seu problema em uma outra vivência. E esse bloco é oferecimento da Sua Saúde Integral, do professor Daryl Champlin. Terapia baseada em ciência. É isso que você encontrará em Sua Saúde Integral, onde anos de estudos e pesquisa científica vão de encontro com as tradições milenares que hoje estão sendo comprovadas pela investigação laboratorial, no entendimento e tratamento da ansiedade, depressão, da insônia e do controle da dor crônica. O que oferecemos não é especulação nem mágica, é o entendimento das mais recentes descobertas no campo da saúde mental e da aplicação na prática de protocolos que ajudarão a te recolocar no prumo emocional. Sim, existe solução. Converse conosco para você saber quais terapias estão disponíveis e mais apropriadas para você. Sua Saúde Integral, do professor e antropólogo e terapeuta Daryl Champlin. O agendamento é no WhatsApp na sua telinha, que é o 13 99 741 6022. Vou repetir, 99 741 6022. E você pode ver vídeos produzidos por ele, vários, no canal no YouTube, basta colocar lá TV Terapia. Daiane, eu acho interessante, eu estava até te falando em off, vou fazer uma propaganda aqui da Netflix, sem ganhar nada, propaganda da Netflix. Recentemente, eu e minha esposa assistimos um filme que é quase isso que você está falando, que chama, para você amigo que é curioso, gosta de filme, como eu gosto de assistir em casa, lá nas horas vagas, o filme chama Vortex. É um filme francês. Eu sempre tive um certo preconceito com o filme francês, mas esse eu amei de paixão. Chama Vortex. Através da ciência, a possibilidade de você ver o passado. É uma coisa muito legal esse filme. Achei muito bem bolado, muito bem escrito, muito bem dirigido e está agora no Netflix. Anotou? Vortex. É mais ou menos parecido. Ela usa uma terapia para isso e no filme não é terapêutico, né? Mas você vê a história para trás e tem até possibilidade de manuseá-la. É interessante, vale a pena por curiosidade. Mas você estava me contando mais casos aí, vamos lá? Posso contar só uma curiosidade sobre isso que você está dizendo? Sim, claro. Recentemente nós estávamos falando por que é que a ficção científica está cada vez mais parecida
com o que nós nos utilizamos no dia a dia mesmo. E por que é que Hollywood, por que é que os grandes cineastas, eles conseguem acessar realidades de outras dimensões e trazem forma de ficção? Aí a resposta espiritual que nós tivemos é que a fraternidade branca foi responsável por disseminar algumas verdades no mundo de Hollywood, no mundo dos cineastas, para que eles preparassem as pessoas com ficção para o que eles iriam receber depois na verdade. Então existe uma responsabilidade espiritual atrás de filmes como que fala de multiverso, que fala de coisas que a gente fala, nossa, impossível. E depois começa a ser mais aceitável. E depois começa, será que é possível? Daí eles trazem algo que pode te curar, por exemplo, com uma coisa que você já está aceitando melhor. É só uma curiosidade. Não, tá bom, legal. Bom adendo. Né? Mas vamos a mais um caso, vamos lá. Então, uma ressignificação, como eu estava falando, ela pode ser desta vida atual. E ela pode ser de um trauma atual. Ataque pode ser uma ressignificação de uma memória de arquivo acástico. Uma ressignificação da vida atual. Eu vou contar a história de uma pessoa muito querida minha, que ela, quando nasceu, ela tinha um trauma seríssimo, uma carência que ela não conseguia estancar. Nós já tínhamos descoberto que aquela carência era sistêmica. Nenhuma constelação funcionava, nada conseguia alcançar, e ela tinha uma necessidade de ser olhada, de ser vista. Aquilo estava atrapalhando ela em todos os âmbitos da vida. E ela tinha uma rejeição muito forte. Ela achava que ela era menor do que todo mundo, tinha mais dificuldades do que todo mundo, não tinha os mesmos valores que todo mundo. Na própria vida, esta vida, quando ela nasceu, o pai dela não a aceitou porque ela era uma menina e não deu recursos. Ele queria um menino, Ele queria um menino, tá. Então ele não aceitou o sexo da criança, não aceitou a paternidade e não deu recursos para a mãe. Num período, é uma senhora, onde as mulheres sobreviviam com os recursos dos maridos, ele não deu recurso para que esta mãe comprasse coisas para a criança, provesse a criança antes de nascer. Quando a criança nasceu, ela nasceu com uma parteira e ela não tinha, num dia de muito frio, e ela não tinha nenhuma roupa para embrulhar a criança. Aí a parteira, que era uma mulher daquelas assim, que se impunha, chegou pro pai da criança, pegou o pai da criança lá na bebedeira que ele estava, virou para ele e falou assim, você crie vergonha e vá comprar uma roupa para eu embrulhar seu filho agora. Aí ele foi e ele trouxe uma mortalha. Sabe o que é uma mortalha, né? Aquele pano que coloca no caixão. Trouxe uma mortalha roxa. Caramba! E o nenê foi recebido no mundo uma mortalha. Numa mortalha. Puxa e vida. Isso causou rejeição. Isso causou abandono, falta de aceitação. Toda essa informação ficou no cérebro do nenenzinho. E isso foi nessa vivência mesmo, não foi numa outra? Não foi em outra passada, foi nesta daqui, agora. Então, quando você faz uma regressão, ela pode ser nessa ou em outra? A regressão pode. A ressignificação, a gente faz dessa vivência, que é essa que eu fiz. E você vai ver como eu fiz. Ataque pode ser um tipo de ressignificação com a sua memória de vida passada, entendeu? Por isso que eu estou contando a ressignificação, para ficar fácil de compreender como a ataque funciona. Aí, o que você faz com a equipe apométrica? Vamos voltar, você vai trabalhar com o inconsciente da pessoa. Vamos voltar no momento que você nasceu. A pessoa volta para aquele momento. Eu falei, agora você vai visualizar o que eu te disser na ressignificação. Você está ganhando uma roupa toda branca. O seu pai está entrando com um pacote com uma roupa branca. Você vai se vestir com esta roupa branca. Esta roupa branca tem um chale branco com uma fita cor-de-rosa. Você começa a transformar a informação do inconsciente. Isso na ressignificação. O interessante é que todo mundo relata que, como tem ajuda da espiritualidade, quando você fala assim,
vai ter um chale branco com uma fita cor-de-rosa, antes de você falar, a pessoa já viu o chale branco com a fita cor-de-rosa. Quando termina a ressignificação, começa a diluição do trauma. Então, a pessoa começa a agir diferente, porque ela tem um estímulo no cérebro dela, do inconsciente para o consciente, diferente. Isso é uma ressignificação. O que a TAC propõe? Uma espécie de ressignificação, transformando a memória da vida passada. Aí, por exemplo, vou contar mais um caso. Claro. Que casos é bom, né, pra Sim, gente entender. Claro. Para entender os casos são mais... Exato. Eu tinha uma pessoa que me buscou, ela tinha dislexia, TDAH, um pouquinho de bipolaridade e depressão. Então, ela tinha todas essas patologias psiquiátricas. A TAC, a terapia atemporal kármica, para patologias psiquiátricas, é a ideal. Para a pessoa deixar de tomar remédio psiquiátrico, para a pessoa dormir melhor, para a pessoa combater a depressão, para a pessoa combater a crise de ansiedade, a crise do pânico, fobia, como por exemplo claustrofobia, medo de altura. É perfeita, porque ela é pontual. É o momento que você caiu. Eu tenho uma pessoa que ela não tem medo de avião. Ela tem medo de não ter a base embaixo. Então, ela não tem medo de voar, ela tem medo de não ter o chão. Então, isso é pontual, você vai e cura isto, entende? Aí, neste caso, ela tinha TDAH, dislexia, descalculia também, depressão e um pouquinho de bipolaridade. Quando nós fomos fazer a TAC com ela, nós voltamos no tempo. Mas falar TAC sempre é bom de... Terapia atemporal kármica. Isso. É que como é muito grande o nome, aí a gente reduziu para TAC. TAC, tá. Né? Mas é terapia atemporal kármica. Quando a gente foi fazer a atemporal kármica, nós fomos com ela para a Inglaterra, no século XIX, e ela estava num orfanato. Sempre deixar claro, quando nós somos, quer dizer, você estava em terapia. Em terapia, tá. isso. Ela regrediu para essa época em Londres. Verdade, já disse, não parece que a gente pegou um ônibus pegou o avião lá, né? E foi lá, né? Pegou o avião e foi lá. Mas e aí? Então, nós regredimos, certo? Para o século XIX, na Inglaterra, numa chácara que, na verdade, era um orfanato. Este orfanato tinham várias crianças olhando uma situação. Uma mulher, que era a responsável pelas crianças do orfanato, tinha exposto um menino com uma cabeça muito grande, por ele e com deficiências mentais, deficiências físicas, a morrer no tempo. Então, estava num inverno rigoroso, ela pôs um pano no chão e colocou ele para morrer congelado no tempo. Aquela cena, aquele trauma, estava afetando a pessoa e estava no campo de todos os envolvidos. Concorda comigo? Mesmo que os envolvidos não soubessem, é um trauma para todas aquelas pessoas. Qual é a ressignificação que a gente faz para quem está na terapia? Nós mudamos este fato. Mas deixa eu entender, essa pessoa que estava regredindo, ela era essa criança ela ou ela era a criança? Ou a que impôs a... Não, ela era a criança com a cabeça grande. Isso, tá. tanto que você vê que a criança era uma pessoa com deformidades, era um bebê com deformidades, porque devia ser um corpo que estava se reconstituindo. E vestígios desta criança ainda existia na patologia psiquiátrica da vida atual. Então, é uma evolução da cura daquele espírito. Aquele espírito teve uma vida com uma deficiência muito severa, aonde ele morreu exposto ao frio. E os resquícios daquela vida se refletia na vida atual com as deficiências que ela trazia na patologia dela, como TDAH, como déficit de atenção, como dislexia, principalmente a dislexia. Entendi. Por quê? Porque aquele cérebro mal formado estava se melhorando na outra vida, mas ainda tinha vestígios. Então, o deficiente
tinha virado o disléxico. É uma suavidade maior nesta vida da deficiência da vida passada. Compreendeu? O que nós fizemos? Claro. Nós pegamos a equipe apométrica e ressignificamos a situação. O que eu sugeri no momento para que a pessoa fizesse? Você vai tirar a criança do frio. Você vai socorrer a criança. Para a criança que tem o trauma da morte... É você se socorrendo, então. Você se socorrendo. Tá. Você vai tirar a criança, você vai socorrer a criança e nós vamos pedir à equipe apométrica e daí entra a parte fantástica. Qual é a parte fantástica? A da ressignificação do seu inconsciente. A equipe apométrica vai prover um lugar para depositar esta criança. E você volta da sua regressão, da sua... Modificado. Modificado. Volta modificado. E aí você... É nítido, você repara, a própria pessoa já vai reparando que ela está modificada. Muito modificada. Você falou que essa técnica ela é muito rápida. Ela é mais rápida, é assim, ela não é mágica. Gente, eu gosto muito de dizer isto, Jadir, não existe terapia mágica. Às vezes a pessoa chega e ela acredita que vai fazer uma sessão e vai curar para sempre aquilo. Não existe terapia mágica, são tratamentos. Mas ela é muito mais rápida do que a apometria, por exemplo, que pega uma gama maior de coisas, mas ela começa de 2 meses a 2 anos. Bom, se você, amigo telespectador, tem algum trauma, algum problema, seja ele físico, seja ele emocional, e quer verificar se isso é proveniente de uma outra vivência, está aí a oportunidade, né? Faz o TAC, terapia atemporal kármica. Você vai, segundo a Daiane, quase todo mundo, né, consegue se ver nessa outra vivência, onde estabeleceu o seu problema inicial, né? Muito interessante, então pega a canetinha, porque no próximo bloco eu vou dar o contato da Daiane Goulart, tá bom? Eu vou chamar agora a agenda do Fronteiras da Ciência. Preste atenção, são 2 recadinhos. Vamos lá, 2. Começando aí, agenda. Farmácia Homeofórmula. A perda da memória é um sintoma muito comum nos dias de hoje. Nosso cérebro necessita de alguns nutrientes que são essenciais para o seu bom funcionamento. Existem diversas causas para a perda de memória, sendo que a principal é a ansiedade, mas também pode estar associada a diversas condições como a depressão, alterações do sono, uso de remédios e até outras enfermidades. Podemos destacar que a alimentação é muito importante e a reposição de algumas substâncias que eventualmente não se encontram em nossas refeições do dia a dia é simplesmente fundamental. Por isso que nós da Homeofórmula preparamos um produto muito especial para você. E não tem só a farmácia não, né? Tem a farmácia que é na Rua Bahia 194 e pertinho da farmácia também tem um empório que faz um monte de produtos, inclusive pão, né? Pães deliciosos, na Rua Tolentino Filgueiras 147, que é a esquina com a Rua Bahia. Então, um é bem pertinho do outro. E a gente encerra já a agenda com a Seitonoye do Brasil, Regional Santos, que anuncia que está acontecendo, já vai começar, a Conferência da Prosperidade. Você que busca prosperidade em todos os sentidos da sua vida, né? Reencontrando-se com o sucesso. O palestrante é o preletor da sede internacional e escritor Ennio Masaaki Hara, que é autor dos livros O Sucesso Nunca Dorme e De Bem com a Prosperidade. A conferência é imperdível para você que quer viabilizar seus sonhos e metas. Olha, vai ser no dia 15 de junho, às 20 horas, no auditório do Sim Comércio de Santos, que é na Avenida Ana Costa 25. 15 de junho. Se você quiser mais informações, pode ir direto na regional, que é na Rua Leonardo Reutemann 17 em Santos, ou ligue, que é mais fácil, 3232-6687. E a gente volta com a Daiane Goulart, é rapidinho. Estamos de volta em nosso terceiro e último bloco, hoje falando sobre TAC, terapia
Atemporal Kármica com a Daiane Goulart, ela que é do Espaço Teravitas. E esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin. Olha, e o André está avisando os amigos telespectadores que chegou na loja Mago Merlin aquela pedra que o Américo Barbosa falou no fim do ano passado, agora no fim de 2022, recomendando as pessoas terem essa pedra para esse ano de 2023, que é a pedra purpurita. Então ele está com essa pedra purpurita, chegou um lote novo lá, né, para as pessoas que querem ter a pedra que foi recomendada pelo Américo Barbosa, tá bom? Então, purpurita está lá na loja Merlin e lá você tem um monte de artigos. Você tem velas de todos os tipos e tamanhos, banhos e ervas, imagens de orixás, imagens em resina de deuses, incensos, tocha de limpeza, linha de radiestesia, livros, pedras brutas enroladas do tipo A, que é a melhor qualidade que tem, vários tipos de pedra, né, com objetos soltas, enfim. Muitos artigos com os melhores preços da região e também em qualidade. Não fica andando por aí, é no Gonzaga, na Rua Pereira Barreto, número 12. Tomou nota? Rua Pereira Barreto, número 12, no Gonzaga, é uma rua que é do ladinho do Shopping Miramar. Daiane, vamos lá. Me parece que isso está ganhando uma grande proporção, porque tem surgido muitas pessoas se especializando em terapias em vivências passadas, né? Sim. Eu sei que são vários nomes, vários títulos, mas no fundo tem o mesmo significado. O fundamento precisa ser o mesmo. É o mesmo, né? Exato. E você tem feito isso já há muito tempo, muitos anos, Sim. você já tem uma experiência bastante grande. Para quem não sabe, eu passei, né, pela Daiane e também pela Sim. mentora, canalizadora, né? O nome... A Miriam. A Miriam, exatamente, Isso. a Miriam. E eu me coloquei em outras vivências nessa oportunidade, só que nessa é canalizada pela Miriam, eu não me vi, foi a Miriam que foi contando, e diferente desse agora, que é a própria pessoa que se vê. E eu me vi em outras situações, achei fantástico, porque deu muita ligação com o que eu tenho hoje, sem ela saber. A história que me foi contada realmente tem muita ligação com o que eu tenho hoje. Então, se você tem aí algum problema, seja de fundo emocional, problema de relacionamento, físico, seja lá o que for, e quer ter essa oportunidade de se ver numa outra vivência, no foco, onde tudo começou, então nós temos uma grande terapeuta aqui, que é a Daiane Goulart, e eu vou dar o contato dela. Então, se você não pegou a canetinha, pega lá a canetinha, e se não conseguir anotar, no final do bloco eu passo novamente, tá bom? Então vamos lá. O telefone da Daiane Goulart, que ela é do Espaço Teravitas, proprietária inclusive. O WhatsApp da Daiane é 13 99 141 7572. Aliás, senhor editor, coloque para mim aí, por favor, né? 13 99 141 7572. E você também pode acompanhar no Instagram, é só colocar lá Teravitas no Instagram, que você localiza também tudo que é feito nesse espaço aí, tá bom? Daiane, mais alguma coisa que você queira comentar nesse bloco? Sabe o que Fique eu à gostaria vontade. de falar? Claro, sabia, eu estava sentindo isso. Antes de falar as coisas, as novidades que a gente vai trazer, eu poderia falar sobre saúde física? Claro. Porque as pessoas procuram muito para a saúde física também. Então eu vou falar uma história rapidinho sobre reencarnação e saúde física. Quando meu bebê nasceu, eu gosto de contar as minhas histórias, porque daí não é fofoca, né? Quando meu bebê nasceu, ele não pisava no chão. Você se permite, né? Eu me permito Você se falar permite, de mim, tá. exato. Aí ele não colocava o pé no chão. Os pés dele eram assim. Então ele não esticava os pezinhos e eu não conseguia pôr sapatos nele. Aí eu falei, gente, esse menino não vai andar, não coloca sapato. Quando nós fizemos a terapia de vidas passadas para ele, porque, gente, terapia de vidas passadas pode ser feita até para o bebê em feto. Então, quando você faz uma apometria ou um ataque para um bebê em feto, você evita problemas quando ele nascer. Então, não tem idade. A diferença é que não é a criança que passa pelo tratamento. É a mãe ou o pai, que é o responsável, que vai presencial fazer o tratamento pela criança. E nós chamamos isso de ponte, certo? Aí, fui fazer para o meu filho. Bom,
em menos de 3 meses, ele desenvolveu o pé e começou a pisar. Por quê? O que fazia ele ser assim? Era exatamente assim. Ele tinha sido um escravo hebreu no Antigo Egito. Puxa, mas essa é uma vivência muito antiga. Muito antiga. Era o que estava refletindo no pé dele. E ele vivia todos os dias da vida dele no talhe. Mas as vivências posteriores também já vinham com essa dificuldade? Vinha então. com essa dificuldade. Inclusive, ele já tinha outras encarnações que ele não punha o pé no chão. Que a gente viu na linha reencarnatória. Mas o ponto de origem era um hebreu que tinha sido escravo no Antigo Egito e ele vivia, ele andava sobre as lascas das pedras, das construções das pirâmides, das construções. Então, o pé dele era todo retalhado. Quando ele veio com esta ressonância, ele veio com os pezinhos machucados. E daí, com o tratamento, não foi uma apometria, foram algumas, né? No caso, ataque não existia ainda efetivamente. E não TAC, daria... terapia temporal kármica. Isso. É que é muito fácil. Para você já é comum chamar TAC. Telespectador, não. Ainda então, não, é né? bom a gente cada vez falar. Vamos falar o que é. Isso. A terapia temporal kármica ainda não estava Isso. efetivamente sendo praticada para crianças. Então, eu tive que me socorrer com vidas passadas apométricas, que foi fantástico. E hoje, ele tem o pé com normalidade. Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 8. Tem 8 anos. E ele só não consigo secar o meio do dedo do pé dele, que isto é demais para ele. Mas do resto, ele tem normalidade. Então, a terapia de vida passada, ela se efetiva no corpo físico também. Só para dar uma ideia de saúde física. Entendi. E eu queria saber então, Daiane, assim, quando a pessoa tem problema de saúde na parte física, quais são os mais comuns? Então, tem os de coluna, lombar, cervical. Os problemas de coluna normalmente estão associados a enforcamentos, a vidas de enforcamentos. Nós temos muito problema de pele, que são associadas a pessoas que foram queimadas, a fogo. Nós temos crises de ansiedade. Uma crise de ansiedade, no que ela pode estar associada? Em uma diversa gama de histórias. Mas traumas de guerra, normalmente, já faz com que a pessoa tenha uma forte crise de ansiedade. Porque imagina você viver numa guerra, você ser um soldado de guerra, você estar numa campanha. A qualquer momento, você pode ser atacado. A qualquer momento, o inimigo pode te encontrar. Concorda? Isso causa um grau de ansiedade fortíssimo. Não dá para, de uma encarnação para outra, diluir este trauma. Então, as neuroses de guerra hoje são as síndromes de ansiedade, são as síndromes do pânico. E no mundo, nós tivemos muita guerra. Sim, imagino que deve ter muita gente aí hoje viva, né, que passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Exato. Que são os mais recentes. A Covid, qual foi o grande gatilho das pessoas? Das pessoas que viveram a peste negra. Que houve recolhimento. As pessoas que viveram a gripe espanhola, que passaram pela mesma situação de pandemia, quando elas se viram naquela situação novamente, elas adoeceram profundamente dentro de casa. São gatilhos. São gatilhos, né? Exatamente. Normalmente, muitas vezes o problema ele se estabelece a partir de um gatilho, de alguma coisa que está acorda. lá no inconsciente, no seu registro acástico, né? Isso. Que desperta e aí vem o problema repentinamente, né? Aí a pessoa diz assim, nossa, mas eu nunca tive isso antes. Lógico, você gatilhou neste momento, então você nunca teve isso antes. Assim como você muda de personalidade também. Então você casa com alguém e diz, mas ele não era assim. De verdade, ele não era assim, ele não tinha aquela personalidade acordada. Quando aquela personalidade acordou, algo mudou, porque gatilhou. Precisa cuidar. Legal. Bom, então a pessoa tendo um problema, seja emocional, seja físico, pode passar. Financeiro, né? afetivo, físico, uma gama imensa de cuidados nós temos. Prosperidade, nossa, a gente cuida de muita prosperidade. As pessoas têm muita dificuldade com prosperidade. Muita mesmo. E daí nós vamos descobrir que foram pessoas que tiveram um histórico ou de trapaça, ou de escassez profunda, que não se permite, e precisa retirar essa ressonância para a pessoa progredir. Legal. Entende? E no TAC, terapia atemporal kármica, você pode,
pular em mais do que uma vivência? Não. Não, aí é uma só mesmo. Esta é uma, ela é pontual. É aquela que deu início de tudo. Que deu início. Se ela se repetir em outras vivências, não importa. Você vai ter que fazer daí outro ataque. Tá. Porque a diferença, a apometria, você pega duas existências. Então, você vai em uma e vê a origem daquele problema em outra. Agora, ataque só se preocupa com o momento do trauma. Então, você vai direto na fonte que deu aquele trauma. Então, você entra naquela fonte e resolve aquele problema. Você não volta para uma segunda existência. Entendi. Ela é única. Ela é única. Exato. Legal. Bom, então vamos fazer o convite para te procurar, né? As pessoas que querem se ver numa outra vivência, que eu acho isso de uma curiosidade incrível, né? Vou te convidar de novo. Pois é, não. E vamos fazer o seguinte, telespectador que for com você, não, eu vou em julho, eu já falei. A pessoa que quiser ir com você, pode pedir para ela entrar em contato comigo? Pode. Né? Pode entrar em contato comigo. Pode entrar lá no grupo do Facebook, né? Me acha lá, né? Entre em contato comigo para dar o retorno. Olha, eu fui na Daiane. O que eu achei. O que eu achei. Faz o depoimento. Faz o depoimento? Isso, pode? acho isso então, fantástico. Então, só que eu vou querer o depoimento também. Tá bom, não. Você vai Combinado, o que eu receber de algum telespectador... Perfeito. Pode mandar, eu mando para você também, Perfeito, tá bom? Perfeito, vou adorar. Então vamos dar o seu contato novamente para quem quiser fazer essa vivência. Então vamos lá, vamos lá. Daiane Goulart, que é do Espaço Teravitas, a minha convidada de hoje, é só agendar pelo WhatsApp 13, anota aí, pegou a canetinha? 99141 7572. Repete, né? 141 7572. E no Instagram, basta escrever Teravitas. E aí você sabe muito mais sobre o espaço também, com outras coisas. Você queria falar de um curso que você vai dar? Isso, você nós tem temos uma agenda, minutinho. Minutinho. Então eu vou falar bem rápido da agenda. Estamos falando de ressignificação. Teremos 2 cursos no dia 25, que vai ser muito legal. 25 de junho? De junho. Tá. 25 é à de noite, junho. tarde? Um vai ser às 9 da manhã até às 11 e o outro às 14 até às 17. O das 9 da manhã é uma ressignificação de esvaziamento emocional. Dia 25 é que dia da semana? Domingo. Domingo, tá. Sempre no domingo, tá, sempre isso. domingo. Vamos ter um esvaziamento emocional. O que é um esvaziamento emocional? É para você colocar todas as suas mágoas, suas dores, seus rancores e o seu problema com uma pessoa escolhida, purgar, tirar de você, esvaziar você. Esse é às 9 da manhã. O outro é um trabalho comportamental com terapia quântica para quem é procrastinador. Então, nós vamos dar técnicas... Aquele que fica adiando tudo. Exatamente, aquele que... Faz amanhã. Amanhã eu faço, tá. Amanhã eu faço. E ele não sai do lugar porque ele procrastina. Nós teremos também um clube online de autoconsciência, né? Um clube de autodesenvolvimento e meditação online. E este é um clube efetivo. A pessoa fica sócia e uma vez por semana faz um trabalho conosco, ao vivo, em live, online. E temos uma viagem de imersão para Santo Tomé das Letras, Uau, que vai acontecer no dia 29 de junho e voltamos dia 2 de julho. É de uma chácara, um sítio? Então, pousada? nós vamos ficar em Santo Tomé numa pousada, mas nós vamos para pontos da natureza para fazermos ressignificações. Bom, lá tem muito lugar bom para isso. Terapias. Tá tudo no Instagram? Aparece tudo isso? Tá tudo no Instagram. Então, entra no Teravitas, se você não conseguiu anotar. Entra lá, Instagram, coloca lá, Teravitas. Pronto, lá você tem todas as informações, certo? Perfeito. Deixa eu falar do próximo programa. O próximo programa eu estarei trazendo aqui, trarei, né? No programa aqui, o Maurício Zominani. Ele que é assistente social, escritor e palestrante da doutrina espírita, com o tema O Nascimento do Homem Novo, dentro do contexto espírita, tá bom? O Nascimento do Homem Novo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado muito. A você. Muito boa a entrevista, adorei. A vocês que está sempre conosco. Adorei. Fiquem com Deus. Paz, saúde e prosperidade.